Ok, pessoal, prometido é devido, ok? Hoje estamos aqui mais uma vez para falarmos como preparar crianças para a liberdade financeira. Nossa intenção então aqui é, de alguma forma, transmitir conhecimentos sobre educação financeira na nossa audiência, ok? Aquelas pessoas que querem crescer financeiramente falando, lembra-se que o princípio de tudo é ir à busca de conhecimentos com base à educação financeira. Por isso aqui, nas quartas Jeep Money, nós preservamos essas quartas na intenção de fazer com que para que a gente tenha habilidades financeiras, ok? E esta aula tem esta intenção. Então, nessa aula, visto que nós estamos no mês de maio, ou seja, no mês de junho, estamos de alguma forma a trazer conteúdos em especial mês de junho, ok? Por isso que o tema do dia de hoje é como preparar crianças para a liberdade financeira. Lembra-se que se tu não... Sérgio, vem também aqui já partilhar um pouquinho, ok? A live. Vem partilhar um pouquinho a live aqui. Está na página da Magnata. Se tu estás a assistir, também gostarias de entender esse conteúdo e tu conheces alguém que também gostaria de compreender essa matéria que nós estamos aqui a nos referir, não hesite em partilhar esse conteúdo para a pessoa que gostaria que também entendesse sobre educação financeira, ok? Então lembra-se que o tema é como preparar crianças para a liberdade financeira. Nós queremos de alguma forma trazer com um conteúdo que tem a ver com Jeep Money, jeito comum de prosperar com dinheiro. De que forma que você pode lidar com dinheiro? Esta é a pergunta que nós queremos que você saiba a resposta por cada aula que nós iremos fazer questão de trazer aqui no projeto Jeep, ou seja, quarta Jeep Money, ok? Então, lembra-se que na primeira semana deste mês, falamos a melhor herança que tu deve deixar a uma criança, ok? Claro que é educação, não é? Claro que é valores, claro que é princípio. Princípio sobre o quê? Prosperidade. Porque a natureza humana é de prosperar. Deus fez-nos para prosperar. Então, é importante que cada um de nós que estamos aqui, não é, nesta live, tanto eu como tu que estás a assistir a partir daí, devemos passar princípios de prosperidade às nossas crianças, pois Deus quer que nós façamos isso, não é? Após a orientação de passar orientação, a orientação, o princípio de passar conteúdo, de passar orientação aos pequenos, vem de Deus. Por isso que Deus diz, eduque a criança no caminho em que deve andar, pois quando mesmo envelhecer, não se desviará dele. Em próximo motivo, trouxemos aqui esse princípio, então, também para você perceber o projeto que nós estamos aqui a vivenciar. Então, na primeira aula falamos sobre esse tema, como eu referi, a melhor herança de todas. E na segunda aula das quartas Jeep Money, nós fizemos questão de trazer um tema também bastante interessante que dizia se podemos ensinar as crianças a poupar. E a resposta, de forma bem direta, é sim, podemos e devemos sim ensinar crianças a poupar. Eles precisam saber poupar. Porque quem quer crescer financeiramente falando tem que entender os princípios de gestão financeira, os princípios do dinheiro, tem que entender o jeito em comum das pessoas lidarem com dinheiro, ok? E um dos princípios também é a questão da poupança. A poupança é um dos princípios. E hoje também vamos falar de um dos princípios, que é a questão da multiplicação, não é? Porque ninguém consegue sair da escassez para a liberdade financeira se não tiver o princípio da multiplicação instalada dentro do seu eu. Entretanto, é o seguinte, o mundo mudou. Mas antes de eu te falar que o mundo mudou, então te falar o seguinte, que o objetivo desta aula é ensinar como desenvolver uma mentalidade empreendedora e responsável nas crianças. Nós queremos fazer isso, ok? Principalmente aqueles que têm filhos, assim como eu, e aqueles também que pretendem fabricar, então fazer filhos, não é? Para de alguma forma também terem crianças prósperas, ok? Então, eu dizia que o mundo mudou. As crianças de hoje serão os líderes de amanhã.
As crianças de hoje serão os próximos presidentes, governadores, serão administradores e assim sucessivamente. Entretanto, essas crianças, é importante que eles saibam que no mundo do empreendedorismo, no mundo da gestão, no mundo que os espera amanhã, visto que os mesmos poderão ser os futuros empreendedores, os futuros gestores da escola ou país ou ainda província, não é precisa ser de uma certa coisa, e essa coisa chama-se capacidade de tomar decisão. E para o mesmo tomar decisão, e para o mesmo também passar valores, ele precisa aprender isso. Precisa aprender como passar valor numa determinada geração. Precisa aprender como tomar decisão para passar esses valores, não é? Para criar valores no lugar em que o mesmo poderá estar, não é? Foi por esse motivo que a gente fez questão de trazer aqui um tema bastante interessante que diz como preparar criança para a liberdade financeira. Então, visto que o mundo mudou, visto que as crianças de hoje precisam aprender desde cedo como criar valor, então é importante que no mês das crianças, a equipa GPcast, tragam um tema que interessa às crianças, na intenção dos mesmos, prosperar e se acatar essa orientação, não é? Principalmente aqueles que são pais que têm a responsabilidade de educar uma certa criança, de preparar uma certa criança. E bem, nós sabemos que existe escola para preparar, não é? E eu costumo dizer até de forma muito simples que preparar vem de um verbo, e eu vou usar para uma expressão preparação, que o fim do preparar, quer dizer, verbo tem a ver com ação, e a preparação é o resultado, basicamente, da ação do verbo preparar. Entretanto, é o seguinte, a preparação eu costumo colocar aqui igual a estudo, ok? Preparação é o quê, professor? Calma, jovem. Preparação significa estudo. Preparação significa preparação. Significa o quê além de estudo? Além de estudo, preparação pode significar treinamento, ok? Pode significar treinamento. Preparação pode significar também capacitação, ok? Vou escrever aqui capacitação. Então, preparação pode significar tudo isso que eu quero me referir. Então, para você se preparar, precisa treinar-se, ok? Para você preparar, para você atingir a preparação, precisa passar por um treinamento, por um momento de absorção de informação, por um treino e assim sucessivamente. Então, para que a gente prepare as crianças para a liberdade financeira, é necessário também que trouxemos aqui 3 pontos bastante importantes que vamos debruçar. Estou a afinar muito, chefe. Que nós vamos debruçar, não é, nesta aula em comum, nas quartas Jeep Money. Bem, alguns vão dizer que não, eu já vi esse indivíduo a trabalhar na Magnat, ou seja, na Baumanete, e noutras áreas também. Esse indivíduo, como é que é? Bem, nós temos uma responsabilidade contigo, ok? Nós prometemos que hoje, ou seja, que todas as quartas-feiras do mês, traremos uma aula no nosso projeto Quarta Jeep Money. Então, nós não podemos falhar sobre isso, ok? Não demos a conhecer que iríamos adiar. Então, lembre-se que todas as quartas-feiras estamos aqui para trazer um conteúdo que tem a ver com educação financeira no projeto Quartas Jeep Money. Bem, vamos então. 3 pontos importantes que você precisa passar para a tua criança na intenção de fazer com que o mesmo saiba como lidar com a vida hoje, não é? E desde cedo, para que posteriormente consiga ter liberdade financeira. O primeiro ponto que vale a pena aqui trazer, ou então ponto 1, vamos fazer assim, ok? Vamos organizar a aula do dia de hoje dessa forma. Ponto 1, Sérgio. Ponto 1, traz só água, Sérgio. Ponto 1, ponto número 1, diz o seguinte. O ponto número 1, nós queremos focar em ensinar o valor do trabalho. Precisamos, de alguma forma, ensinar nossas amadas crianças o valor do trabalho. Eu vou falar aqui. Ensinar, por que isso é importante? Ensinar o valor do trabalho. Bem, é importante que você saiba que o trabalho é um princípio de Deus. Deus diz que do teu suor comerás o teu pão.
Ninguém vai prosperar no mundo. Preste atenção, eu tenho que falar isso na câmera desse indivíduo, jovem. Ninguém nesse mundo, ninguém nesse país vai prosperar, vai ter liberdade financeira sem ter que trabalho. Deixa eu dar um gole, ok? Ok. Eu dizia e vou repetir. Ninguém nesse mundo, ninguém nesse país, ninguém nesse continente, ninguém nesse planeta vai prosperar, vai ter liberdade financeira sem o famoso que seja? Sem o famoso trabalho. Ele terá que trabalhar. Mas porque você também não é outro preguiçoso? Calma, moço. Até você pode ser preguiçoso. Você que está assistindo a live nesse exato momento. Mas deve te confessar que ninguém vai ficar rico, ninguém vai ficar próspero, ninguém terá liberdade financeira que é capaz de escolher o que fazer sem trabalhar. Pense nisso, ok? Sem trabalhar, ok? Por quê? Porque Deus disse, do teu suor comes o teu pão. Então não tem como você ter recompensa sem trabalho. Não existe essa possibilidade. Por quê? A recompensa é fruto do trabalho. A recompensa não é igual a trabalho, não. Recompensa é o que vem depois do quê? Do trabalho, ok? Trabalho, vamos falar a forma do trabalho, essa aqui W, bem, no ponto de vista internacional. Trabalho vem após, ou seja, recompensa. Após o trabalho vem a chamada recompensa. E quando falamos de riqueza, quando falamos de riqueza assim, quando falamos, senhor Matias Júnior comentou, sou o teu gole. Realmente, Missa Matias, gole é aquele é para aumentar aqui as energias e transmitir da melhor forma possível o conhecimento ao senhor Matias Júnior, ok? Matias, vamos já trazer aqui um conteúdo significativo que ensina como as crianças podem atingir a liberdade financeira. Primeiro ponto, ensinar o valor do trabalho. Eu dizia que nenhuma pessoa nesse planeta chamado Terra, ou mesmo Júpiter, outros planetas por aí fora, vai enriquecer se não tiver trabalho. Para falar pessoa, e até porque pessoas só existem aqui. Entretanto, lembra-se que riqueza é fruto, é recompensa. Lembra-se, do teu suor comes o teu pão. E riqueza é o pão que vem do trabalho, que vem do suor. Então, ninguém vai ficar rico, ninguém vai ter dinheiro avultado sem trabalhar. Nós temos que colocar isso na nossa cabeça, na cabeça das crianças principalmente. Então, toda recompensa deve estar associada à responsabilidade. Nenhuma recompensa deve ser sem... Calma, temos que ter responsabilidade com relação à questão das recompensas, ok? Então, precisamos de alguma forma ensinar nossas crianças a gostar de trabalhar. As crianças têm que gostar de trabalhar. Vamos evitar preguiça, até porque Salomão já diz, preguiçoso, até quando se levantarás? Se formiga tem que trabalhar, bem, se formiga trabalha constantemente, por que nós também não devemos de alguma forma aprender com as formigas e trabalhar? Não, embora também podemos ter tempo de repouso, isso não é problema algum, mas não podemos trabalhar, ou seja, não podemos ficar preguiçosos ao ponto de como eu posso dizer, desviar a nossa prosperidade, aquilo que nós merecemos, a nossa riqueza, a nossa recompensa. Devemos trabalhar de alguma forma. Então, devemos de alguma forma ensinar nossas crianças a gostarem de trabalhar, a evitarem ser preguiçosos, porque se forem preguiçosos não terão nada. Não há nada porque não dá nada. E o trabalho, até o próprio trabalho pressupõe, a forma de trabalho tem a ver com deslocamento, tem que se deslocar para você conseguir ter recompensa. Então, temos que dar alguma coisa, temos que nos esforçar, e trabalho significa esforço, ok? Trabalho é esforço, você coloca numa coisa, e essa esforço pode ser físico ou pode ser mental. Portanto, meus amados, ensinem a vossos filhos a fazer questão de trabalhar, a gostar de trabalho. Bem, ponto 2 que nós também queremos aqui transmitir. Vamos ser bem curto com nossos conteúdos. No ponto 2, queremos falar sobre desenvolver criatividade financeira. E eu vou escrever aqui, desenvolver criatividade financeira. Então, se você quer fazer com que a tua criança desenvolver, ok? Desenvolver, diga.
Desenvolva. Ok, nós devemos de alguma forma fazer com que a criança desenvolva, é melhor falar assim, não é? Desenvolva a criatividade financeira. Vou deixar a coisa. Então, devemos incentivar a nossa criança a desenvolver, não é? Desenvolver a criatividade financeira, ok? Criatividade financeira. E vamos explicar também como nós podemos, de alguma forma, fazer com que as nossas crianças desenvolvam essa criatividade. Bem, quem quer ter dinheiro, moço, tem que aprender habilidades que têm a ver com dinheiro. Quem quer ser grande, quer ser futebolista, aprenda também habilidades que têm a ver com o quê? Com futebolista. Realmente, Júnior, não tem como, para prosperar, para ser rico, para ter liberdade financeira, tem que trabalhar. Não, esse é o primeiro ponto que nós aqui nos referimos. E o segundo ponto é desenvolver a criatividade financeira. Lembre que existem 3 pontos que eu aqui vou mencionar, não é? E podemos incentivar nossas crianças a fazer na intenção de fazer com que os mesmos tenham habilidades financeiras, ok? Esta é a intenção. Ok, então, desenvolver a criatividade financeira. Eu vou aqui reiterar um ponto muito importante, ok? Se nós queremos fazer com que nossas crianças, tenham financeiramente, ok? Júnior Matias diz aí, ainda bem que eu já estou aprendendo contigo, garantindo a aprendizagem dele sobre o trabalho. Isso é verídico. Hein? Matias, isso é verídico. Também abre essa mensagem aqui, por favor. Isso é verídico. Os putos têm mesmo que gostar de trabalhar. Não tem como. Não existe outra alternativa. Não existe. Não existe outra alternativa. Enriquecer sem trabalho não existe, ok? Riqueza sem trabalho. Vamos criar gatuno. Vamos criar, assim, gatuno. Vamos criar mais o que? Preguiçoso. Vamos criar bandido. Vamos criar todos os nomes possíveis. Não existe riqueza sem trabalho. Isso é verídico. Bem, então queremos de alguma forma mais trazer um ponto importante. Eu dizia que nós devemos fazer com que as nossas crianças desenvolvam a criatividade financeira. E quando falamos sobre desenvolver a criatividade financeira, nós podemos incentivar 3 coisas às nossas crianças, ok? 3 coisas. Dentre elas, estamos a falar, criar pequenos negócios, ok? As nossas crianças podem começar a criar pequenos negócios. Pequenos negócios, quer dizer, criar negócios escolares. Se a criança estuda em algum lugar, a criança pode ou vender rebuçado na sala de aula. A criança pode vender, ou vender caderno, ou vender lapiseira, ou vender lápis. Ele precisa vender alguma coisa na escola, já que ela estuda, ou vender bolinho também na escola, né? Então ele pode vender alguma coisa, quer seja na escola, como no lugar em que ela vive, no bairro em que ela vive. Bem, outra questão é trabalho, ou seja, a criança também pode fazer venda de trabalhos manuais. Vender livros, nesse caso. Livros que sejam pequenos, livros do tamanho dele, se a criança for. Estamos a referir uma criança, por exemplo, dos 0 até 17 anos, ok? 17 anos de idade. Então essas crianças também podem fazer alguma coisa, ou vender trabalhos manuais. Se ele está estudando sétima, oitava, nona e for um pouco mais inteligente, pode começar a vender trabalho dos seus colegas também. Essas habilidades, não é? De alguma forma vamos fazer com que o mesmo seja um pouco mais criativo e começa a fazer dinheiro com o mesmo. E outra coisa é prestação de pequenos serviços. A criança pode começar a prestar pequenos serviços, ok? Por exemplo, que tipo de pequenos serviços ele pode fazer? Eu anteriormente disse de fazer alguns... Tem alguns alunos, por exemplo, que fazem, fazem trabalho de certos colegas e eles cobram valor. Ei, você me paga, eles irão fazer o trabalho dos outros e os mesmos pagam para que seja feito o seu próprio trabalho. Dessa forma, está a prestar serviço, não é, em alguém que poderá te dar alguma recompensa. E isto poderá desenvolver uma habilidade financeira. Entretanto, amado, lembra-se disso, ok? Prestação de serviço. Prestação de serviço. Basicamente, o que é prestação de serviço? Bem, o termo também prestar serviço é prestar serviço, fazer algum trabalho sem que você
necessariamente entrega um produto em alguém para ficar com o produto, ok? É só você fazer um trabalho, por exemplo, quando falamos de prestação de serviço, estamos a nos referir vender alguma coisa, não, vender não, ok? Estamos a nos referir, quer dizer, vender um serviço até, mas não seja produto. Por exemplo, esta caneta que está aqui comigo é um produto. Ao venderes por alguém, não está a prestar serviço como tal, né? Não é? Mas está a vender um produto e isso tem a ver com a área de comércio, está a vender o produto. Mas quando falamos de prestação de serviço, estamos a nos referir vender serviços como bater currículo, fazer trabalho, estamos a nos referir prestar serviço na casa de alguém, não é? É esse sentido aqui. Entretanto, falamos aqui de 3 coisas que você pode fazer com que a tua criança não aprenda a desenvolver, ou então desenvolva habilidades ou a criatividade financeira, ok? Agora, no outro ponto que nós também queremos trazer aqui é o dinheiro é uma ferramenta. Terceiro ponto, nós precisamos colocar as nossas crianças conscientes, não é, de que o dinheiro é uma ferramenta. A criança não pode sair olho no dinheiro, moço. O dinheiro não é para sair olho, Sérgio, ok? Dinheiro é uma quê? Ferramenta. Dinheiro é uma ferramenta. Eu vou escrever aqui, não é? Dinheiro, vou escrever desse jeito, é uma ferramenta, ok? Dinheiro é uma ferramenta. Dinheiro não é nada mais a não ser uma ferramenta. É como toda e qualquer ferramenta deve ser bem utilizado. O objetivo do dinheiro não é ser amado por nós, ok? Dinheiro não pode ser amado por nós. Dinheiro não é para ser amado. Não podes amar dinheiro. Tu precisas amar propósito. Ama Deus. Ama tua esposa. Ama pessoa. São esses elementos que Deus disse que você precisa amá-lo. E não podes amar... O carregador, eu acho que está mal. Não podes amar... Não, acumulador. Não podes amar o quê? Não podes amar dinheiro, não podes amar carro, não podes amar casa, não podes amar coisa. Ok? Amor não é para colocar nas coisas. O amor é para colocar em coisas imateriais. Ou então, se for para colocar numa matéria ou numa coisa, não, já que coisa representa uma matéria, então coloca nessa coisa chamada humano, ok? Na coisa chamada humano. É onde você deve colocar amor. Coloca mais numa coisa chamada Deus. Numa coisa chamada amar a palavra de Deus. É aqui onde você deve começar a amar. Então, dinheiro não é para ser amado, ok? E outro ponto importante. O objetivo é saber também utilizá-lo para cumprir o propósito do dinheiro. O dinheiro, pelo fato de ser uma ferramenta, tu tens que aprender a usar o próprio dinheiro na intenção de cumprir o propósito dele, porque o dinheiro é um meio. O dinheiro é como se fosse uma ponte. A ponte, qual é a missão de uma ponte, por exemplo, Sérgio? Essa, por exemplo, é a ponte. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui uma ponte improvisada. Você está aqui. Vou desenhar aqui uma ponte, ok? Vou desenhar uma ponte. Bem, aqui tipo vai ficar mais... Bem, eu sou incomum, calma aí. Vamos desenhar aqui uma ponte para nós entender de alguma forma possível. Essa é uma estrada, por exemplo, e aqui tem... Ok, eu sabia que eu iria fazer, ok? E aqui tem alguma coisa que possibilita você estar nesse lado, ok? Então, o que você deve fazer para estar naquele lugar? Claramente que precisa construir uma ponte nesse lugar para estar num outro lugar. Dessa forma, consegue de algum jeito caminhares até num outro lugar, ok? E dinheiro é para isso. Dinheiro é para te fazer caminhar num outro ponto, para te fazer sair de um lugar que não tinha ligação com uma outra, para estar num outro lugar. É desse jeito que nós devemos olhar o dinheiro que chega nas nossas mãos, ok? Portanto, líderes, lembra-se que dinheiro é ferramenta, nós temos que ensinar isso nas nossas queridas crianças, não é? Que dinheiro é ferramenta e não é uma outra coisa a não ser isto. O dinheiro é o meio, não é uma outra coisa a não ser isto, ok? Deus é o meio, não é o fim, nem começo. É apenas o quê? O meio. Fim, o começo é quem? É Deus. Nem isso. Fim, o começo chama-se Deus. Então, o dinheiro é o meio.
É para ligar o fio e o começo, ou então o começo e o fim. Bem, temos aqui uma dinâmica bem importante que eu gostaria que você fizesse também, ok? E a dinâmica é, se tivesses 10 mil kwanza hoje, o que farias com esse valor? Diga-me aí nos comentários, ok? O que você faria com esse valor se tivesse 10 mil kwanzas? Diga. Se tivesse 10 mil kwanzas, o que você faria com esse valor? Se a tua criança tivesse 10 mil kwanzas, o que ela faria? Bem, o que ela faria ou o que ele faria representa muito a criança que ela é internamente, ok? Porque nós somos fruto, nós fizemos as coisas fruto daquilo que está na nossa parte interna. Portanto, a frase de hoje que não se quer calar é: não prepare apenas os teus filhos para herdar riqueza. Prepare-os para criar riqueza. E essa frase tem que escrever, não é? É a frase que nós vamos terminar com ele, esta nossa aula em comum. A frase é: não prepare o... Deixa eu ver. Não prepare apenas... Não prepare os teus filhos, ou seja, não prepare apenas os teus filhos, não prepare apenas os teus filhos para herdar, deixa eu ver aqui, para herdar riqueza. Os meus já sabem que o que tenho é meu. Eles têm que aprender a construir os deles para herdar riqueza. Ponto e vírgula. Prepare-os. Para que, Sérgio? Prepare-os para da riqueza. Criar riqueza. Vou escrevermos já com a cor vermelha, para criar riqueza, ok? Para criar riqueza. Para criar riqueza. Então, pessoal, não prepare o seu filho para herdar a tua riqueza. Vai preparando-lhe para criar riqueza. E é dessa forma que nós, nos conteúdos que tem a ver com crianças, ok? São 3 aulas que nós trouxemos aqui